Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Controladoria, hoje nós vamos abordar o capítulo 3 do nosso livro-texto e falar sobre o tema controle de ações de pessoas e culturais. Então, além do capítulo 3, eu sugiro também a leitura desses dois artigos, se for do interesse, não é obrigatório, tá? Que é o artigo do Holt, Markets, Bureaucracies and Clans, que ele fala sobre controle de clã, fala do controle de mercado e hierárquico também, mas ele detalha bastante controle de clã, e o artigo do Moores e Mula, eles falam sobre os tipos de controle que ocorrem em empresas familiares de acordo com o ciclo de vida organizacional. Bom, nós vimos anteriormente, no nosso encontro, que o contexto do desempenho numa determinada função envolve um indivíduo ou uma equipe inserido numa situação. Essa situação é o contexto, então envolve os recursos à disposição, as tarefas e responsabilidades que lhe foram atribuídas, a estratégia da organização, os objetivos que foram estabelecidos. Essa pessoa vai se comportar de uma certa maneira que vai produzir os resultados desejados, almejados pela organização. Se houver algum problema em qualquer uma dessas três etapas anteriores, certamente o resultado não vai ser alcançado. E a abordagem do sistema de controle gerencial, ela busca justamente tentar identificar e prevenir a existência desses problemas e eventualmente remediar. Bom, se nós somos capazes, nós enquanto organização, de definir os resultados desejados e conseguimos mensurá-los de maneira precisa e contínua, utiliza-se normalmente o controle de resultados, porque o controle de resultados, quando bem implementado, induz comportamento orientado ao resultado. Esse foi o objeto do nosso capítulo 2 das nossas aulas anteriores. Quando a gente não tem uma clareza, não consegue claramente definir, a gente consegue definir o que quer, mas não consegue mensurar, porque às vezes o resultado demora muito para acontecer, ou porque a mensuração é difícil ou custosa, utiliza-se uma ênfase maior no controle de ações, desde que, obviamente, a gente saiba quais são as ações necessárias para produzir os resultados. Então percebam, muitas vezes eu sei qual o resultado alcançar, mas eu não sei como alcançar, porque quem detém o conhecimento específico é o indivíduo na função. Então eu, enquanto gestor, estabeleço um controle de resultados. Por outras vezes, eu sei quais os resultados, mas eu não consigo mensurá-los ou eles vão ocorrer muito distantes no tempo. Isso requer um conhecimento sobre as ações que são necessárias, os comportamentos. E aí eles são pré-especificados e estabelecem um controle de ações. E caso a gente tenha dificuldades tanto de mensurar resultados quanto de definir quais são as ações apropriadas, aí a gente parte um controle de pessoas, um controle cultural. Mas lembrando a vocês que nenhuma organização utiliza apenas uma forma de controle. Sempre é uma combinação desses três elementos com ênfase maior de acordo com as condições que eu mencionei. Ok? Muito bem. Então, os controles de ações de pessoas e culturais, eles envolvem, primeiro, no controle de ações, procurar garantir que as pessoas realizem as ações que são benéficas para a organização e não ajam de maneira a prejudicar a organização. Então é um duplo objetivo aí. O controle de pessoas ele é exercido, ele é executado com o objetivo de aumentar a probabilidade que as pessoas desempenhem satisfatoriamente por conta própria. Então vejam que o controle de ações ele envolve um aspecto de vigilância, certo?
para que as pessoas não ajam de maneira a prejudicar a organização. O controle de pessoas, ele busca selecionar pessoas que não precisem ser vigiadas, porque elas vão, por iniciativa própria, escolher as ações benéficas para a organização. E o controle cultural, ele busca replicar essa motivação individual para o grupo, no sentido de desenvolver normas, códigos de conduta e uma cultura que encorajem as pessoas não apenas a desempenhar por conta própria bem, mas também a vigiar, a monitorar o comportamento um dos outros e influenciar esse comportamento. Então, quando uma pessoa se comporta de maneira adequada, isso influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. E quem se desvia desse comportamento vamos dizer assim, identificado, e muitas vezes a intervenção vem das próprias pessoas que fazem parte ali do ambiente de trabalho, e não de um gestor. Bom, então agora a gente vai focar no controle de ações, esse primeiro vídeo nosso, tá? No controle de ações é a forma mais direta de controle. A gente comentou no capítulo anterior que o controle de resultados é uma forma indireta de controle, porque eu estabeleço condições, né, ou incentivos para que as pessoas escolham agir orientado ao resultado. Já o controle de ações não, é um sistema mais de vigilância mesmo e de restrição, delimitação das ações que as pessoas podem tomar. Então isso envolve restrições comportamentais, revisões pré-ação, responsabilização. Então aqui esses dois elementos são preventivos, a responsabilização ela já é remediativa, né? E o uso de redundâncias. A gente vai explorar esses 4 elementos aqui. Restrições comportamentais são tipo proibições, né? O estabelecimento de limites de áreas onde as pessoas podem entrar na organização ou de áreas do sistema que as pessoas podem acessar, no sistema de informações, certo? Então elas podem ser físicas, com cadeados, senhas, cartões magnéticos, biometria, né? Ou seja, você utiliza esses elementos para impedir as pessoas de acessar determinadas áreas da organização. E elas podem ser administrativas também, que é aí no sentido de você restringir direitos de decisão, restringir a autonomia das pessoas em tomar determinadas decisões. Normalmente decisões que envolvem uso de recursos da organização, principalmente recursos financeiros. Separação de tarefas sensíveis é uma forma de controle, ou seja, você, por exemplo, a tarefa de lançamento de pagamentos em contas a receber e o recebimento efetivo desses pagamentos ficar separado, né, em cargos diferentes. Essa é uma forma preventiva, né, de buscar evitar desvios de recursos na organização. A separação de tarefas sensíveis é parte essencial dos chamados controles internos, que buscam combinar restrições físicas e restrições administrativas para que as pessoas não tomem ações, não realizem ações que possam resultar em perda material ou humana nas organizações. Desde ações intencionais, né, ou seja, mal intencionadas, como também erros, certo? Então, por exemplo, adota-se sistemas chamados de Poka-yoke, que são sistemas à prova de erro, né? Que um exemplo mais do dia a dia você, por exemplo, não consegue ligar o micro-ondas com a porta aberta, forno de micro-ondas, né? Na nossa casa, ele não funciona com a porta aberta. Por que não? Porque ele tem um mecanismo, um dispositivo que impede o acionamento do sistema com a porta aberta. Então esse é um chamado um Poka-yoke de controle. Então isso pode ser implantado normalmente em sistemas de informação, quando você, por exemplo, tem que digitar informações como CPF, data,
valores, etc. Então você estabelece alguns limites no sistema que a pessoa não consegue ir adiante se ela não fizer da maneira correta. E tem os Pokayoke de aviso, que eles não impedem que o indivíduo avance no sistema, mas eles informam que tem algo diferente do esperado, do usual, do esperado para aquele campo de informação. É muito difícil você combinar, né, você usar esses sistemas Pokayoke no controle de comportamentos, porque eles foram desenvolvidos pensando em controle de qualidade na linha de produção. Outro elemento do controle de ações são as chamadas de revisões pré-ação. Basicamente, o que é isso? É você, antes de agir, ter que submeter o seu plano de trabalho para um superior hierárquico. Então, esse escrutínio dos planos de ação também representa um controle de ações, porque dá a oportunidade de um indivíduo com mais experiência ou numa posição mais elevada na hierarquia avaliar os planos de ação de outras pessoas e eventualmente identificar erros, dar orientações e assim por diante. Então, funciona na forma da submissão de um plano de ação a um ou mais revisores, e esses revisores podem requerer modificações, podem desaprovar determinadas ações antes do plano ser iniciado. É um controle mais custoso porque isso vai requerer você alocar tempo de uma pessoa acima na hierarquia para supervisionar ou revisar as ações, né, revisar previamente as ações de outras pessoas. Então, mas ele é muito utilizado, especialmente nos processos de planejamento estratégico e orçamentário. Eu até cheguei a comentar isso em sala de aula, que os níveis inferiores submetem aos níveis superiores os seus planos, as suas previsões de resultados e de planos de ação. A responsabilização, ou Action Accountability, é a terceira forma de controle de ação. E ela é utilizada para responsabilizar as pessoas. Então, é a prestação de contas. Então, as pessoas elas têm que prestar contas pelo que elas realizaram. Isso quando a responsabilização ela é feita depois da ação, né? Ou vamos dizer assim, a identificação da ação inadequada foi feita depois dela ocorrer. E para que isso ocorra, para colocar em prática o controle de responsabilização, o que a gente precisa na organização? Que seja definida quais são as ações aceitáveis e inaceitáveis que o indivíduo pode tomar. Seja comunicado a ele, olha, isso aqui é o que se espera, isso aqui é o que pode, isso é o que não pode. Que seja feita uma auditoria, um rastreamento das ações. Quando é feita em tempo real, a responsabilização ela deixa de ter um caráter reativo e passa a ter um caráter preventivo também, né? E, por fim, recompensar as boas ações e punir aquelas que desviam do aceitável. Então, essas aqui são as etapas da responsabilização. Alguns exemplos de responsabilização, por exemplo, regras e procedimentos operacionais. Então, são documentos formais que definem como as pessoas devem se comportar e como elas devem agir dentro do âmbito das suas atividades. Então, por exemplo, aqui uma empresa ela tem um procedimento de código GE.077, que é o procedimento de pagamento com cheque. Ele define passo a passo o que o funcionário deve seguir para realizar um pagamento com cheque para um fornecedor. Os códigos de conduta, eles são também documentos. Então a gente peguei um exemplo real aqui de uma organização, tá? Esse manual tem por objetivo mostrar nossos objetivos organizacionais, nossa cultura e ética de conduta. Também vai encontrar informações sobre remuneração, benefícios, normas de trabalho, suas responsabilidades e algumas dicas sobre ética de conduta. Então, o Departamento de Recursos Humanos da organização elaborou esse material. Então, aqui define, por exemplo, alguns limites, alguns
limites que o funcionário não deve ultrapassar. Bom, uma das dificuldades do controle de ações, das limitações, é que você não consegue comunicar detalhadamente tudo que a pessoa precisa fazer. Então, normalmente você usa uma auditoria para avaliar isso. Você usa alguns mecanismos. Porque o que acontece? Quando você não consegue comunicar detalhadamente todas as ações desejadas, você deixa uma discricionariedade para a pessoa. Ela vai ter mais liberdade de ação do que o que está definido ali. Então, para que você exerça um controle depois, reativo, você faz auditoria. Pode submeter à avaliação por pares, aí aqui já é um controle mais preventivo. Então, ou se já foi realizado, já foi identificado um problema, essa avaliação por pares ela pode ser feita de forma a remediar também, né? Então, na advocacia, na medicina, na gestão de investimentos e na própria gestão, a avaliação por pares é muito comum. Na medicina é mais comum quando ocorre um problema, né? E na gestão de investimentos e na gestão de um modo geral, é aquela questão da submissão dos planos de ação, né? A revisão dos planos de ação. Então, ações que envolvem julgamento profissional, ou seja, que o cargo que a pessoa ocupa é um cargo vinculado a uma profissão, com regulamentos e etc., códigos de ética, conselho profissional. Então, os indivíduos eles são responsabilizados porque se eles se desviarem, se acontecer alguma coisa que é um resultado muito grave, o indivíduo é responsabilizado, como é no caso da medicina, como é no caso da gestão de investimentos. Por quê? Porque parte da premissa que ele sabe o que deveria, sabe o que precisa ser feito, ele tem conhecimento suficiente, ele tem experiência e ele sabe o que se espera dele. Então, se ocorreu algo muito ruim, um evento grave, aí certamente foi por negligência. Certamente não, né? Vai haver uma investigação se foi por negligência, se foi por dolo e assim por diante. Bom, só comunicar a existência das regras, né, não garante o cumprimento dessas. As pessoas precisam entender os procedimentos, elas precisam ter uma expectativa de que se elas agirem fora do especificado, elas vão ser punidas, e se elas se comportarem adequadamente, elas vão ter recompensas. E é necessário haver uma supervisão direta ou um monitoramento. Então, o controle de ações ele requer isso, e é por isso que ele é a forma mais direta de controle e também é mais custosa. Às vezes usa um esquema de cliente oculto, especialmente em prestação de serviços. Em empresas de prestação de serviço, é muito comum que um avaliador, um auditor, vamos dizer assim, ele se finja de cliente, obviamente as pessoas não conhecem, né? Ele se finja de cliente e visite uma loja ou uma instalação de serviço para fazer uma auditoria de como que as pessoas que têm contato direto com o cliente estão agindo. A solicitação de relatórios de atividades é muito comum também. Então, periodicamente as pessoas têm que preencher relatórios de atividades e essa é uma forma de prestação de contas. Relatórios de despesa, quando as pessoas fazem viagens pela organização, por exemplo, certo? E, obviamente, procedimentos de auditoria interna. Mais recentemente, a tecnologia ela tem permitido um controle de ações em tempo real. E esse controle, por meio do uso, por exemplo, policiais, né, no estado de São Paulo, eles são obrigados a vestir câmera no uniforme. Então, as câmeras elas registram diálogos e registram o áudio e o vídeo. E certamente essa é uma forma de controle, né, preventivo. E registra, se a gente, no caso de uma fábrica, por exemplo, registraria os tempos e movimentos se as pessoas estão seguindo os procedimentos operacionais. Ou crachá sociométrico, em alguns casos, quem lida com a cliente utiliza um crachá que registra tom de voz, os gestos,
se a pessoa interrompe muito o cliente, se ela ouve e assim por diante. Assim como o uso de drones e dispositivos vestíveis, né, que permitem um monitoramento em tempo real das ações que as pessoas tomam. Por fim, o uso de redundâncias. Redundância é uma forma de controle baseada na duplicação de equipamentos ou pessoas. Então, especialmente em tarefas sensíveis e que você precisa garantir que elas serão executadas adequadamente, as empresas optam por redundância. É uma opção muito custosa, porque você está colocando o dobro de recursos do que precisaria para cumprir a ação, e por isso ela é utilizada em poucas áreas, tá? Especialmente na área de TI, tecnologia da informação, e de segurança. Então é comum que você tenha redundâncias em TI, porque se cai um sistema, não só o backup, né, mas você tem um sistema auxiliar. Às vezes na área de energia também, você tem geradores para lidar com falta de energia elétrica e assim por diante. Bom, e aí como é que esses elementos do controle de ação, como é que eles lidam, como é que eles permitem mitigar os problemas de controle que a gente viu no capítulo 1? Então a gente viu que os 3 problemas de controle são falta de orientação, problemas de motivação e limitações pessoais. As restrições comportamentais, elas lidam apenas com problemas de motivação. Por quê? A restrição basicamente é você impedir que uma pessoa acesse uma área física ou uma área do sistema. Porque você pressupõe que se ela acessar aquela área, ela vai fazer algo que não será bom para a organização. Então o indivíduo tem uma motivação para se beneficiar às custas de prejudicar a organização. As revisões pré-ação, elas já conseguem lidar ou mitigar os 3 tipos de problema. Primeiro, porque ao submeter um plano de ação para um superior, a pessoa recebe orientação. Segundo, que ela se motiva porque ela sabe que ela vai ter que apresentar o seu plano para o superior, então você resolve o problema da pessoa ser mais preguiçosa ou negligente. Ela sabe que vai ter alguém que vai fazer um escrutínio detalhado do que ela pretende fazer. E ela também resolve problemas de limitação pessoal, porque o superior ele vai identificar eventuais erros ou dificuldades que a pessoa está tendo e vai orientar e até mesmo indicar necessidades de desenvolvimento. A responsabilização também lida efetivamente com os 3 tipos de problema de controle. Por quê? A partir do momento em que eu faço uma responsabilização, lembra que para que a gente para a gente monitorar esse comportamento é preciso comunicar às pessoas. Para eu cobrar, né, a responsabilização, eu preciso comunicar às pessoas quais ações que são esperadas delas e quais são proibidas. Eu estabeleço punições e recompensas, então eu lido com o problema de motivação e eu permite até lidar com limitações pessoais porque você comunica e você resolve eventualmente uma dificuldade que a pessoa tem em enxergar o que deveria ser feito. E as redundâncias, elas são utilizadas como uma forma de mitigar problemas de motivação, porque se alguém não estiver muito disposto a agir ou a fazer, tem uma segunda pessoa, e também limitações pessoais pelo mesmo motivo. Se alguém não tem uma competência, eu tenho um segundo, não enxerga um determinado problema, um risco, eu tenho um segundo indivíduo presente ali. Então, a gente tem que os 4 elementos aqui, alguns deles, por exemplo, as restrições comportamentais, elas têm um propósito de prevenção, inclusive e as revisões pré-ação também, porque a restrição comportamental é impedir uma má ação, então é prevenção. A revisão pré-ação é a mesma coisa, é impedir que uma ação ruim para a organização seja tomada ou por má vontade ou por falta de conhecimento ou orientação, então ela também é preventiva. Já a responsabilização, ela já tem ter tanto propósito de prevenção quando ele é feito em tempo real,
como de detecção quando você faz auditorias. Então, por exemplo, conciliação de caixa, auditoria interna dos sistemas de compliance e avaliação por pares. Aqui tem um propósito de detecção, ou seja, verificar o que ocorreu, né? E a redundância também ela tem um caráter preventivo. Tá bom, gente? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver os condicionantes da efetividade do controle de ações. E no terceiro vídeo, a gente vai ver os controles de pessoas e culturais. Valeu, obrigado.